Os filhos de Luís o Pio. Com a morte do Carlos Magno, o seu filho Luís o Pio, o Luís o Piedoso, ele herdou o seu reino. O Luís, ele foi um rei fraco e muito influenciado pela igreja. E com a ascensão do Luís, a igreja ela conseguiu livrar-se do poder central, do qual o Carlos Magno exercia, né? Também durante o governo do Luís, houve uma nova onda de invasão pelos vikings que vieram das Escandinávia, também pelos sarracenos, que eram piratas muçulmanos do norte da África. Esses aí atacaram as zonas litorâneas da Itália e da França. E também os húngaros, que eram os magiares, que eram cavaleiros nômades das estepes da Ásia Central, que invadiram o norte da Itália e Alemanha. O Luís dividiu seu reino precocemente. Mais tarde, trouxe muitos conflitos entre os filhos, principalmente após a morte de sua esposa. Ele casou-se novamente com Judite, e daí veio nascer Carlos o Calvo. Então, com o nascimento do Carlos, os irmãos dele não aceitaram dividir novamente aquilo que ele já havia dividido, né? E gerou várias guerras e conflitos. O próprio Luís ele foi deposto por 2 vezes. Quando Luís o Piedoso estava em seu leito de morte, ele enviou as insígnias imperiais para o Lotário I, que ignorou o desejo de seu pai. Com sua morte, o conflito continuou e acabou se tornando uma guerra civil, que durou por 3 anos. E isso terminou com a assinatura do Tratado de Verdun. O filho mais velho, Lotário I, reivindicou a soberania sobre a totalidade do reino. E também apoiou o Pipino II, que era filho do seu irmão, que havia morrido, que reivindicava a Aquitânia. E durante a guerra do Carlos o Calvo contra o Pipino II, em 844, o Bernardo ele acabou sendo capturado. Após a queda de Bera, que governava Barcelona, desde a conquista em 801 e também lutou ao lado do Luís o Piedoso, o Bera ele foi acusado de traição e de ter conspirado contra os francos, né? E acabou sendo exilado. E acabou o seu domínio sendo entregado a Rampon, que era um francês, né, um nobre. E com a morte do Rampon, o Luís o Pio, ele designou Bernardo da Septimânia, que era filho de um conde, para tomar conta do novo condado de Barcelona. O Bernardo ele teve grandes êxitos na recuperação do condado, e também conseguiu controlar a ascendência gótica e muçulmana. E com isso ele ganhou muito prestígio e acabou sendo convidado pelo Luís o Piedoso para ser o seu conselheiro. Porém, quando ele chegou na corte, acabou ganhando muitos inimigos. E esses inimigos eles acabaram espalhando um boato de que o Bernardo era amante da Judite, esposa do Luís. E então os filhos do rei acabaram usando esse boato para destituir Bernardo. Em 830, com a guerra na família real, o Bernardo ele tenta se aproximar de Carlos o Calvo, mas como ele não consegue, ele acaba mudando de lado. E em 831, o Bernardo acaba apoiando Pipino na revolta contra o seu pai, né? E Berenguer, que era um conde de Toulouse, e permaneceu fiel ao rei, acaba invadindo os domínios de Bernardo e conquistando.
O Bernardo e o Pipino, eles são derrotados. O Pipino é removido do seu reino e o Bernardo é expulso, deposto. Em 833, após a segunda rebelião dos filhos de Luís, o qual o rei foi deposto, o Bernardo, que havia lutado ao lado de Pipino, acabou reivindicando os seus domínios de volta, que estava na mão de Beric, de Toulouse. E Beric acabou morrendo e Bernardo reassumiu seu território. Porém, a sua maneira de governar, que não agradava o povo tal, ele acabou sendo expulso. E durante a guerra do Carlos o Calvo contra o Pipino II, em 844, o Bernardo ele acabou sendo capturado e mais tarde foi decapitado pelo Carlos o Calvo por traição. Então o Carlos o Calvo e o Luís o Germânico se uniram contra o Lotário I. E após algumas batalhas, a batalha decisiva foi em 841, na Batalha de Fontenoy, onde o Lotário acabou perdendo e teve que fugir, abandonando sua capital e fugindo para Aix. No ano seguinte, os dois irmãos confirmaram a aliança no juramento de Estrasburgo, até que em junho de 842 eles se reuniram na ilha do rio Saône e acabaram chegando num acordo de paz. E finalmente, em agosto de 843, acabou selando essa paz no Tratado de Verdun. Cada um dos três irmãos eles já haviam se estabelecido em um reino. O Lotário, ele, além dele ter recebido o título imperial, tornou-se soberano sobre as terras dos seus irmãos. Ele acabou ficando com a parte central do império, que se chamaria França Central, que mais tarde tornou-se os Países Baixos, Lorena, Alsácia, Borgonha, Provença e o Reino Itálico, que compreendia apenas a metade do norte da Península Itálica. No entanto, Lotário ele deu a regência da Itália ao seu filho mais velho, que mais tarde será o Luís II, o jovem. O Luís, o Germânico, ele recebeu a parte oriental, que seria as terras ao leste do Reno, e também uma parte do norte e leste da Itália, e foi chamada França Oriental, que mais tarde seria a Alemanha, né? Essas terras é a maior componente do Sacro Império Romano. O Carlos, o Calvo, ele recebeu a parte ocidental, a Aquitânia e as terras a oeste do Reno, que seria chamada França Ocidental. E mais tarde se tornou a França, né? Essa divisão, ela teve grandes consequências no futuro e não conseguiu impedir a invasão dos árabes, normandos e magiários. Após o Tratado de Verdun, os caras se mantiveram pacíficos entre eles. Durante esse período, eles se encontraram algumas vezes e tal, se reuniram e mantiveram o sistema de governo confraternal. A assinatura do Tratado de Verdun, ela marca um período e os nobres, os duques e os marqueses, eles se fortalecem. E ela marca a consolidação, a concretização da formação da sociedade feudal dos francos e também a formação das nações francesas e alemã. Em 855, o Lotário adoeceu e acabou renunciando o trono e dividiu seus domínios entre os seus 3 filhos. O mais velho, que mais tarde viria a ser o imperador Luís II, o jovem, tornou-se o rei da Itália, como ele já tinha feito, né? E as reivindicações do seu pai para o império, né? Foi denominado um imperador mais tarde. O Lotário II,
que era o segundo filho, o seu território, que não tinha nome, acabou sendo chamado de Lotaringia e mais tarde de Lorena. Mais novo, Carlos de Provença, ficou com Arles e Provença. E após ele dividir o seu reino entre seus 3 filhos, em 23 de setembro desse ano, ele entrou para o mosteiro de Prum, onde morreu 6 dias depois. O Luís Germânico, ele continuou a expansão cristã germânica para o sudeste, chegando à Boêmia, a Morávia e as margens do Danúbio. Lutou contra os eslavos do norte, os dinamarqueses, chefiado pelo conde Lindolf, e acabou invadindo o reino do seu irmão em 858, do Carlos Calvo, e também tentou apoio do clero, e acabou não tendo apoio, e acabou sendo expulso em 860. Em 860, o Carlos do Calvo tentou usurpar o reino do seu sobrinho, Carlos de Provença, mas foi repelido. E em 875, com a morte do seu outro sobrinho, Lotário II, o Carlos o Calvo tentou aproveitar os domínios de Lotário, com o apoio do Papa João VIII, que o coroou na Itália. Porém, o seu irmão, o Luís o Germânico, o obrigou a compartilhar o reino com ele. Após a morte do seu irmão, o Luís o Germânico, em 28 de agosto, o Carlos tentou reconquistar esse reino, mas foi derrotado em outubro de 876. Enquanto isso, o Papa João VIII, que estava sendo ameaçado pelos sarracenos, insistia para que o Carlos viesse em seu socorro na Itália, e o Carlos novamente cruzou os Alpes, mas essa expedição foi recebida com um pouco entusiasmo pelos nobres. Ao mesmo tempo, o Carlomano, filho de Luís, o Germânico, entrou pelo norte da Itália, e o Carlos, doente, começou o seu caminho de volta para a Gália, mas morreu ao atravessar a passagem de Monte Cenis em 6 de outubro de 877. O Carlos o Calvo, na primeira metade do seu reinado, ele enfrentou várias revoltas na Aquitânia, dos aliados do seu sobrinho, seu meio-sobrinho, o Pipino, e na Nélstra. E esses problemas eles ainda eram agravados pelos ataques dos vikings, que atingiu o auge por volta de 845 a 865. A segunda metade do reinado de Carlos o Calvo acabou tendo alguns êxitos, tanto na defesa contra os vikings, também na aquisição de territórios, em algumas redistribuições carolíngias. Por muitas vezes o Carlos foi obrigado a pagar os vikings para que ele se retirasse. O Carlos foi antecessor do cavaleirismo francês, graças ao Edito de Pistres, de 864, que melhorou a movimentação de sua cavalaria. E pelo mesmo decreto, ele ordenou a construção de pontes fortificadas, que foram colocadas em todos os rios para bloquear a invasão dos vikings. E finalmente em 873 ele acabou obtendo a coroa imperial como o imperador Carlos II, mas faleceu em 6 de outubro de 877. Carlos casou-se 2 vezes, com Ermetruda de Orleans, filha de Adão I, conde de Orleans, que morreu em 869, e em 870 com Richilda, da Provença, uma nobre de Lourença. Ele teve 10 filhos com a Ermetruda e 5 com a Richilda. Carlos foi imperador do Sacro Império Romano de 875 a 877, e com sua morte, seu filho Luís II substituiu. A autoridade real ela acabou se esfacelando,
e os condes, duques e marqueses, eles acabaram exercendo os poderes real em nível local. Em 877, os domínios chamados então de feudos, eles tornaram-se hereditários. Em 911, o Carlos, o Simples, não conseguiu deter os ataques dos vikings e acabou cedendo o Ducado da Normandia. E daí a origem da denominação normanda. Em 911, com a morte do Luís o Jovem, chegou o fim do ramo germânico dos carolíngios. E em 987, com a morte do Luís V, o último soberano carolíngio da França Ocidental. E também a ascensão do Hugo Capeto, conde de Paris, como rei, escolhido pelos aristocratas. Daí dando início à dinastia dos capetingios, que governou a França até o século XIV. Bom, é bem por aí. É mais ou menos isso aí. Eu vou ficando por aqui.